Ó, vou usar o vermelho da Fab. Vocês podem usar a tinta que vocês tiverem, tá bom? O preto, o amarelo e o branco. O meu branco é o da Global, tá? Então, eu vou usar esses. E nós vamos usar um lápis delineador de olhos para fazer a delimitação para quem tem dificuldade, assim, que tá começando e de repente não consegue fazer a mão livre, tá bom? Então, vamos embora. Ó, sobrancelha, sobrancelha. Esse é o limite que você vai usar para marcar, para fazer o rosto dele, tá? Ó, eu sempre tomo como referência o alto da sobrancelha. E aí, você vai ver de acordo com o tamanho da testa da pessoa que você tá pintando, tá bom? Então, a gente vai fazer, ó, a meia lua. Deixa um espaço mais ou menos de 2 dedos aqui, ó, do começo do cabelo. Gostou, Pamela? Pois é, mulher. Ficou legal, né? E aí, você vai fazer o arco aqui, ó, como se fosse fazer a metade de um círculo. Você vai deixar assim. O nariz dele, na verdade, o bico do pássaro, né? Esse aqui, ó, entre uma sobrancelha e outra. Então, você vai fazer um triângulo. Como se fosse aquele... Como se a gente estivesse desenhando... Na verdade, não é um triângulo, isso é um... É um losango, é? Esqueci. Como se a gente estivesse desenhando uma pipa, sabe? Faz aqui. E aí, a gente começa a pintar. Primeiro, o branco do olho. Esse é o menorzinho que tem. Pra delimitar onde vai ficar os olhos. Se você não tiver, você faz a marcação com o próprio pincel, que também dá certo, tá bom? Então, ó, eu vou marcar aqui entre o triângulozinho que eu fiz para fazer o bico do pássaro. Aí, eu vou fazer entre um e outro, ó, no cantinho, marco, bem assim, Cláudia. E lá do outro lado, ó, no cantinho. Isso aqui. Pra você, quando você tá usando o batedor, geralmente, ó, deixa eu chegar perto, não sei se vocês conseguem ver, fica os pontinhos como se fossem pequenas aberturas, assim, ó, que a tinta não consegue, é a marcação da esponja mesmo, que fica aparecendo. Então, você precisa fazer isso aqui, ó. No caso do redondo, vai girando assim, ó, arredondando de leve. Inclusive, isso vai dando forma ao que você tá fazendo, você vai aumentando ou vai consertando as imperfeições que tem no caso da bolinha, entende? Você não pode apertar, você vai girando e aí vai preenchendo os espaços que ficam, as imperfeições, né? Olha, o olho é bem juntinho do balãozinho, como disse a Cláudia. Fica assim. Aí, eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar o vermelho e vou pegar um pincel. Eu gosto de usar. Então, você vai pegar o vermelho e vai preencher toda essa parte aqui, ó, ao redor do branco. E aí, não precisa ter medo de ser feliz. Vai preenchendo. Essa tinta da Fab, ela seca rapidinho, então assim, pra
no caso, a gente não ficar passando, ó, vai passando, ela seca. Então, você precisa molhar um pouquinho mais e passar novamente para reforçar. Mas é bom porque, no caso de você passar numa tinta por cima, um detalhe, alguma coisa, ela já seca rápido, já dá pra fazer. Entende? Então, faz aqui, ó. Faz ao redor do olho. Olha, eu preenchi tudo isso aqui. Vou deixar essa parte sem pintar, porque eu vou colocar de outra cor, né? Então, não tem por que a gente passar. Só que aqui ele tem, tipo, a crinazinha, uns peninhas que sobram pra cá. E aí, ó, a facilidade de usar o pincel língua de gato é a seguinte. Que às vezes o próprio formato das cerdas do pincel nos ajuda a fazer aqui, ó, pega de ladinho na direção desse olho aqui, ó. E aí você faz puxa pra dentro e faz o outro, não na mesma altura, um pouquinho distante, 2 pra dentro. Fica, como é que diz, gente? Fica um mais alto que o outro. E a própria cerda do pincel, ela dá o formato ao final, que você não precisa estar corrigindo com outro pincel menor, entendeu? Fica assim, ó. Então, nessa parte do bico, como eu fiz um menorzinho, eu uso esse pincel aqui da Ceramic. Vixe, ó, sujei minha mão toda. Que ele é o pincel redondo, número 311. E aí, eu vou com a parte do amarelo. Ah, Júlia, então é você. E eu vou pintar aqui, ó. Se eu não faço a delimitação com o lápis delineador antes, com o próprio pincel eu consigo fazer aqui, então não tem problema não. Mas pra quem tá iniciando e não tem muita segurança de fazer, você faz a delimitação e aí já fica um pouco mais seguro pra continuar o desenho, sem problemas, né? Fez isso aqui, ó, tranquilinho, né? Muito simples. Nós vamos agora fazer já o contorno dele, para começar a dar forma e a expressão do olhar desse pássaro é que diferencia um do outro, né? Fora as cores. Então, a gente tem que prestar bem atenção nas expressões do olho e das sobrancelhas, pra gente dar realmente a característica dele, certo? Então, vamos lá. Preto. E aí, eu gosto de fazer, nesse caso aqui, com esse pincel, porque ele faz um traço um pouco mais largo do que aquele mini da Ceramic, tá? Esse também é da Ceramic. Olha, atenção aqui nessas partes das peninhas que sobram, porque a gente não vai passar o traço pra cá fechando. Ele fica unido, o vermelho, tá? Não separa. Então, vem aqui, ó. Uma coisa que a gente precisa tentar fazer quando tá fazendo a parte final do desenho é não cortar o traço, tá? Você pega e já respira e vai embora. Pega, respira e vai embora. Porque se você corta o traço, a probabilidade de você errar, borrar, ficar tremido é maior. Então, a gente precisa treinar aí pra fazer o traço de uma só vez, entende? Então, vamos lá. Aqui eu faço só um redondinho.
Tá dando pra ver aí? Puxa um pouquinho pra cá, ó. E faz o outro. Vê que dá um charmezinho? Se você passar o traço todo, ele perde a característica do desenho. Fica assim. Então, vê que interessante aqui, ó. Nós fizemos 2 círculos, só que a gente não vai fechar ele redondinho aqui, ó, que ele é reto, ó. Um traço reto pegando pro nariz. Ó, e agora a gente faz o redondo. Mesmo que eu vou fazer depois a sobrancelha dele, eu vou fechar redondo pra vocês verem como fica e depois a gente vê lá, tá? Agora a posição aqui é triste. Fecho redondo. Aí aqui eu faço a outra coisa, do mesmo jeito, ó. Redondo. Então, vamos lá. Reto, redondo, redondo. Na parte do nariz, eu vou pegar um pincel um pouco menor, porque o narizinho, o bico dele, pra proporção desse desenho que eu fiz aqui, eu fiz menor, né? Então, eu vou pegar esse aqui, pincel da Sinuarte, o redondo. Aí, eu fico vendo vezes o redondo número 0. E aí, eu faço aqui, ó. Nós vamos fazer não uma meia lua, mas é como se a gente estivesse fazendo o bico. Puxa aqui pra frente, como se fosse um bico. Do cantinho, puxa pra frente e dá uma arredondada aqui, só na ponta. E aí, fecho. O biquinho dele, tá? Se você quiser, pode fazer um pouquinho mais largo aqui. A gente vai imaginar aqui um V assim, ó. Tá vendo? Daqui pra cá. Um V. Só que um V bem aberto, não é um V fechado. Gente, a gente vai fazer um V, só que bem abertão aqui. Pega do cantinho e segura. Faz o traço reto. Pega do cantinho, segura e faz o traço reto. Quando você pressiona o pincel, automaticamente ele dá o formato do traço. Então, a gente evita, nesse sentido, corrigindo imperfeições no final. Porque, geralmente, quando a gente tenta corrigir, a gente erra. Tem esse pincel aqui, deixa eu ver se vai servir. Que ele tem a ponta dele achatada, assim. Ai, desculpa. Soluço. Então, você vai pegar a ponta do pincel. E a gente vem aqui, ó. Deixa um espaço, não junta aqui no preto, porque senão ele vai ficar vesgo. Então, a gente não quer ele vesgo. A gente quer ele com uma cara meio de bravo, mas não vesgo. Dá um espaçozinho e junta aqui. E aí, você vai batendo até preencher todos os porozinhos. Não pode deixar a bolinha muito para baixo, se você quiser essa expressão assim, que ele tá assim, entende? Meio raivoso, né? Que ele é o pássaro líder. Então, ele tem um cara meio de mal. Pra impor respeito nessa palhaçada toda. Vem aqui e... Olha, se pegou melhor, hein?
tá vendo? Quando a gente tenta consertar, o que é que faz? Vai deixando redondo. Assim. Tá vendo? Nosso pássaro já está pronto. Pego um stencil e eu vou usar este aqui. Eu vou pegar a tinta vermelha, que é a que se destaca mais no desenho. Geralmente eu pego a que se destaca mais, ou a que vai fazer o desenho se destacar mais. E eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui e dou umas, ó, o vermelho com a esponja. Umas batidinhas nas laterais. Tiro tudo. Vou do outro lado, ó. Você vê mais ou menos onde você fez. E aí não tem regra nesse sentido do stencil para você dar o efeito. Não é, Cláudia? Olha. Então é isso, bebês. Terminamos o Red. Gostaram? Então, baseado nessa primeira ideia aí desse pássaro, vocês podem pesquisar as outras e ir tentando fazer aos pouquinhos, tá bom? Obrigada, gente, por terem acompanhado. E aí, na semana que vem, tem mais lives com pinturas diferentes para vocês, tá bom? Boa noite para todo mundo. Beijo.